Fala, meus amigos, daquele jeitão! Então, pessoal, quero fazer algumas perguntas para vocês. Quem era o cara que tinha o cabelo mais irresistível dos anos 80? Quem era o cara que tinha um canivete suíço que toda criança daquela época queria ter? E quem era o cara que com um ventilador, uma fita isolante e um pouco de bambu fazia um avião? Eu acho que vocês sabem a resposta, né? Era o MacGyver. Então, se vocês querem saber mais a respeito desse cara, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E hoje é dia de corrigir um erro imperdoável e também atender um pedido antigo de vocês, já que o Coleção em Ação Show, o seu canal dos anos 80, nunca dedicou um vídeo exclusivo para a série Profissão Perigo, do nosso eterno Angus MacGyver. Mas como dizia o poeta, antes tarde do que nunca, e vamos no capricho porque essa série merece. Afinal de contas, MacGyver durante os anos 80 virou quase que sinônimo de engenhosidade, e inclusive foi oficialmente inserido no dicionário Oxford, o dicionário inglês. O verbo MacGyver significa fazer ou consertar alguma coisa de maneira improvisada ou inventiva, usando qualquer coisa que esteja às mãos. E quem aqui nunca foi lá, consertou alguma coisa, em casa ou no colégio, ou então inventou alguma coisa bacana durante uma brincadeira de rua e a rapaziada logo dizia: olha só, deu uma de MacGyver. O cara se achava, né? Tempo bom demais. E Profissão Perigo, o nome que a série teve quando chegou aqui no Brasil, ou MacGyver, o nome original, quando ela foi lançada lá nos Estados Unidos, foi criada por Lee David Zotloff e produzida por Henry Winkler e estreou lá fora em 29 de setembro de 1985. A série era estrelada pelo Richard Dean Anderson, que virou um dos símbolos sexuais daquela década, tanto que o famoso cabelo mullet do MacGyver virou uma terrível moda no mundo todo. Profissão Perigo. E a série mostrava o MacGyver como um operacional que trabalhava para o governo norte-americano no Departamento de Assuntos Internos. Isso na primeira temporada, porque na segunda ele começa a fazer parte da Fundação Fênix, que era uma fundação independente, e claro, trabalhava para o governo também, mas também prestava serviços para empresas e qualquer um que precisasse de ajuda. E por ter servido como forças especiais durante a Guerra do Vietnã e também por ser formado em Química e Física, o MacGyver era uma espécie de solucionador de problemas. E ele buscava cumprir sempre as missões dele, sem que ninguém precisasse morrer, mesmo que fossem os vilões. E ele procurava nunca recorrer às armas de fogo, apesar de às vezes utilizar uma ou outra, mas não como meio letal, e sim ali, no meio de alguma invenção. E é claro, a gente estranha, afinal de contas ele era ex-forças especiais, mas não gostava de arma. E aí depois, ao longo dos episódios, mais ou menos por meio da série, é explicado que na verdade ele perdeu um amigo de infância por causa de um acidente com uma arma de fogo. Aí é claro que isso era uma desculpa, afinal o legal da série era exatamente isso, ver o herói utilizar as invenções mais malucas para resolver qualquer situação ou mesmo escapar de algum lugar. A gente até dava um desconto pro fato dos bandidos quase sempre colocarem ele preso em algum galpão cheio de coisas. Afinal de contas, como dizia um amigo meu, um pedaço de pau, um chiclete e um papel, o MacGyver fazia uma bicicleta. Agora, além do herói, o elenco de apoio também era bem interessante. A gente tinha o Dana Elka, que vivia o Pete Thornton, que era amigo e chefe do herói na Fundação Fênix. E olha só, na vida real, o ator Dana Elka sofreu um drama pessoal ao descobrir que tinha glaucoma e estava ficando cego aos poucos. Inclusive, esse drama foi retratado também nas últimas 2 temporadas da série, com o personagem Pete sofrendo do mesmo mal. E infelizmente, eu não sei se vocês sabem, mas o ator Dana Elka acabou falecendo em 2005. E outro recorrente era o bigodudo, Bruce McGill, que dava vida ao aviador picareta, mas muito boa praça, Jack Dalton, que era o melhor amigo do MacGyver e apesar de sempre estar arrumando um jeitinho de ficar rico, nunca se negava a dar uma mão pro amigo dele. E o interessante é que o MacGyver não tinha um inimigo fixo, ele enfrentava de tudo, cientista maluco, terrorista, sequestrador, traficante, enfim, enfrentava de tudo. E
os episódios eram bem fechadinhos, né? A gente podia ver um episódio que ele tinha começo, meio e fim. Apesar de que lá no fundo, né, do primeiro até o último episódio da temporada, tinha uma história que dava uma evolução para o personagem. Talvez o inimigo mais recorrente tenha sido o Murdoch, que era um assassino da Associação dos Homicidas Internacionais. E acreditem, isso tinha realmente na série. O cara era mais ou menos tipo Jason, já que sempre era dado como morto no final dos episódios que ele aparecia, só para um tempo depois reaparecer jurando se vingar do MacGyver. E a série, como não podia deixar de ser, foi um grande sucesso, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Tanto que ela durou 7 temporadas, ganhou 139 episódios e encerrou só em maio de 1992. E uma coisa engraçada dessa série é que o MacGyver nunca falava o primeiro nome dele, já que ele dizia que não gostava muito do nome, sendo sempre chamado de MacGyver ou Mac para os íntimos. No primeiro episódio, a galera chega a chamar ele de Stacy, mas isso nunca mais é mencionado e provavelmente era um nome falso. Só na última temporada que a gente fica sabendo que ele tem mesmo um primeiro nome e que esse nome é o mesmo de um ancestral chamado Angus Myver. Também, nessa última temporada, ele fica sabendo que tem um filho chamado Sean Angus. E vou dizer, os caras pegaram um ator novinho que era a cara do MacGyver. E quem sou eu na fila do pão para falar do nome dos outros? Mas eu vou dizer, Angus tá bem abaixo da meta de qualquer nome aceitável. Então, se eu fosse o MacGyver, também ia querer deixar quieto. E com o fim da série, o herói ainda retomou em 2 filmes produzidos direto para a TV, que foram lançados em 1994. O primeiro foi Tesouro Perdido de Atlântida e o segundo foi O Julgamento Final. 2 filminhos bem legais, né? Com uma pegada até meio diferente da série e que valem muito a pena serem conferidos. Já aqui no Brasil, a série estreou em janeiro de 1986 nas noites de segunda-feira. Agilidade, rapidez, inteligência, conhecimento científico e muita coragem. Nesta segunda você vai conhecer MacGyver. Um super agente, um talento especial para desafiar a morte. Mark, tem que dar o fora daí. Eles têm um míssil apontado para você. Profissão, perigo. Estreia nesta segunda, depois de Rock Santeiro. E como foi uma série que fez bastante sucesso, ela pulou bastante na programação da Globo. Por exemplo, ela passou para os domingos, né, que era uma programação bem disputada, depois foi parar na Terça Nobre da Globo, no sábado, né, programação de sábado à tarde e por último na Sessão Aventura, passando uma vez por semana. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. E a série, né, Profissão Perigo, que essa altura do campeonato já era chamada de MacGyver, ficou na Globo até mais ou menos metade dos anos 90. Depois, ainda passou em alguns canais de TV a cabo e também foi exibida em algumas emissoras menores. E quem dublou as primeiras temporadas foi a lendária Herbert Richards, passando depois a bola para a VTI do Rio de Janeiro. Quem prestou a inconfundível voz para o herói MacGyver foi o grande dublador Garcia Júnior, isso nas 2 versões de dublagem. Já a respeito dos brinquedos, né? Nos Estados Unidos, MacGyver até ganhou alguns brinquedos, mas todos bem genéricos e sem graça. Agora, aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil todo mundo sabe que o MacGyver tirou onda, afinal de contas ele ganhou uma grande linha de brinquedos lançada pela Glaslit. E inclusive ele ganhou um bonequinho, né? Que foi feito a partir dos moldes do Michael Knight da Super Máquina. Também teve alguns kits cheios de veículos bem bonitões e para mim o brinquedo máximo e objeto de desejo naquela época, o canivete suíço do MacGyver, que era amigo inseparável dele na série. MacGyver, profissão perigo, a Ferrari mais veloz e segura. Fênix, a picape que bate, amassa e conserta na hora. Use o super canivete! Nissan Safari, o máximo em off-road. MacGyver Glaslit. Agora me respondam o seguinte, vocês acham que hoje minimamente seria aceito, né, que um brinquedo desse fosse fabricado para ser lançado nas lojas para vender para crianças? Um canivete suíço? Eita, anos 80 não era para qualquer um. E que programa seria esse do MacGyver, né, se a gente não falasse a respeito das invenções dele, né? Não tem como. Por exemplo, quando o MacGyver se fingiu de morto para fugir aí de um país aleatório, entrou num caixão que na verdade era um jet ski de madeira.
Ou então, quando ele resolveu fugir de um cativeiro utilizando um cano de aquecimento, um barril de chope, um pouco de uísque e fogo. E aí, ele produziu uma bazuca igual a dos Changeman. E também uma das minhas invenções preferidas, que foi quando o MacGyver pegou um ventilador, um cortador de grama, um pedaço de lona, um pouco de bambu e, claro, muita fita isolante, né, que era a aliada preferida dele, e construiu um avião para 2 pessoas para poder fugir de algum lugar. E sabe por que é a minha preferida? Porque olha só, um dia eu assisti esse episódio e aí junto com alguns colegas resolvi repetir o que o MacGyver tinha feito na TV. É a famosa, né? Idiota com iniciativa. Aí fui lá, fiz uma coisa toda errada, saltamos lá do quase, olha, bom, pra resumir, quase quebrei os 2 braços. Bom, e o Richard Dean Anderson pode até já ter 70 anos de idade, pode ter estrelado outra série de sucesso na pele do coronel Jack O'Neill, o personagem mais importante do universo de Stargate, que mesmo assim, eu garanto, a gente nunca vai esquecer o papel dele como o grande MacGyver. Prova disso é que o personagem ganhou uma minissérie em quadrinhos contando a origem dele, foi lançada lá nos Estados Unidos em 2012. E esses tempos ele também ganhou um Funko Pop, que eu já dei um jeito de conseguir o meu. E fez uma participação como Mac Brover no game Broforce, que é uma grande homenagem aos heróis de ação de antigamente. Olha, um joguinho 2D muito bem feito. E ele também ganhou uma série remake com Lucas Till no papel principal, que estreou em 2016 e que ainda está ganhando novos episódios até o momento. Bom, essa série aí eu não posso falar nada porque eu não vi um único episódio. Quero saber, alguém aqui já assistiu? Tá boa ou não tá? Vale a pena dar uma conferida? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio com a história do MacGyver. Então vamos fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários histórias que vocês têm com essa série, porque eu garanto, todo mundo já fez a sua invenção do MacGyver. Então, se você está chegando agora aqui no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho, porque assim a nossa viagem para o passado vai ser garantida toda semana. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação show para todos os gostos, né? E lá uma pitadinha de nostalgia todos os dias. A gente também está no nosso site www.coleçãoemação.com.br, especializado em coleções de brinquedos dos anos 80, vocês não vão se arrepender. E toda segunda-feira eu tô no MachineCast, no podcast mais maluco, porém mais nostálgico da podosfera, junto com o Tim Blue, com o Neilson, com o Pink lá do História Sem Fim, com o Flavinho, né, o nosso estagiário, e com o Edu, vocês vão gostar bastante. Então, a gente se vê por lá também. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.